Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de uma maneira mais fácil sobre as fases de crescimento do cabelo, do ciclo capilar. Vou falar de uma maneira bem simples para todos poderem acompanhar e entender de uma maneira bem tranquila dentro de suas casas e em todos os lugares que vocês estiverem. Roda a vinheta aí! Hoje iremos então comentar sobre o eflúvio telógeno das pessoas. O que é o eflúvio telógeno? O que acontece com o eflúvio telógeno? O eflúvio telógeno, ele mostra pra gente, vários pacientes vêm me acompanhar no consultório com essa queixa. A gente tem sempre acompanhado os pacientes, muitos deles, com as queixas de eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno nada mais é do que a queda do cabelo por vários fatores. Afeta mais as mulheres do que os homens e várias causas que eu vou elencar para vocês, pelo menos 8 causas de eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno, como eu já comentei em outros vídeos, depois você dá uma corridinha lá e dá uma acompanhada também. E algumas coisas que eu comentei sobre a queda do cabelo, também é interessante para vocês. A fase do ciclo do cabelo, o crescimento capilar, ele acompanha basicamente 3 fases. A primeira dela, de crescimento do fio, é a fase anágena. Essa fase geralmente acontece entre 2 a 6 anos. Depois da fase anágena, ele entra na fase catágena. A fase catágena, geralmente ela dura até 1 mês para acontecer, que é a fase de degradação dos fios, onde os fios do cabelo, eles começam a ser degradados. Posteriormente, nós entramos numa fase que é a fase telógena, que seria a fase de repouso dos fios. Essa fase telógena, geralmente para acontecer, ela demanda de tempo de 2 a 4 semanas. Então, essas são as fases tranquilas de um ciclo capilar, um ciclo normal que acontece com todos os seres humanos. Esse ciclo é fisiológico. Nós denominamos de ciclo fisiológico do ciclo capilar. E além dessas 3 fases, a catágena. A anágena, a catágena e a telógena, a gente tem ainda uma alça aqui, que seria a fase quenógena, que nós observamos na literatura também, que seria ali um momento de transição para aquele ciclo do cabelo, daquele ciclo capilar se organizar para então reiniciá-la. Então agora vamos entrar nas 8 fases e 8 características que podem estar presentes, uma delas, 2, 3 ou até as 8, de maneira rara, mas pode, que são os itens que estão relacionados com esse eflúvio telógeno. Por exemplo, primeiro eu queria falar com vocês, num vídeo eu comentei já anteriormente, em relação à gestação. No período gestacional, quando você está esperando lá o baby na barriguinha, o que acontece? Naquela fase, o cabelo fica lindo, maravilhoso, fica com brilho, resistência, volume capilar. Só que depois que o baby nasce, o que acontece? As mulheres sabem. Depois, geralmente de 4 meses, 5 meses depois, cai muito o cabelo. Por quê? Porque você tem na placenta, na parte do ovário, placenta, você tem várias circulações ali hormonais. Por quê? Porque o bebê está se nutrindo. Então é normal que você cresça mais cabelo, você tem uma estrutura nutricional melhor. Depois que nasce, você tem uma descarga, um pull que desce muito a parte hormonal. E isso, o bulbo do cabelo, a bulge e o bulbo, que são estruturas lá embaixo da raiz do cabelo, lá embaixo da pele, que está na parte da gordura, lá no couro cabeludo, lá embaixo, elas sofrem muito com essa variação rápida. Por isso que cai o cabelo. Outra coisa comum que cai o cabelo, na pandemia, etc., o fator emocional, o fator de estresse, de ansiedade, também desencadeia antecipações de fases e faz cair o cabelo. Nesse momento difícil que a gente está vivendo, imagine quanta queixa de queda de cabelo que nós não temos, não é mesmo? Além dessa parte de queda de cabelo, que temos também no estresse, nessa parte psicossocial que a gente está vivendo e a causa da ansiedade que faz cair muito cabelo, nós temos também uma causa clássica que são outras cirurgias. Como eu já comentei num vídeo, dá uma corridinha lá,
cirurgias de vesícula biliar, apendicite, cirurgias outras no intestino, ou até cirurgias mais simples que tem. A gente tem um catabolismo e com isso pode também cair o cabelo. Vamos lá, falamos então, número 1, depois do pós-parto, falamos das cirurgias e agora vamos entrar na causa 3, que é a causa de nutrição. É quando a nutrição do indivíduo é muito ruim, ou seja, a pessoa se alimenta muito mal, muitos carboidratos, poucas proteínas, poucas vitaminas e sais minerais. Isso o bulbo também sente e pode também cair cabelo. É gostoso comer sanduíche? É gostoso tomar milkshake? Todo mundo gosta, eventualmente até eu gosto. Só que o que acontece? Vocês têm que cuidar, porque essa nutrição repetida, uma má nutrição, com poucos aportes de sais minerais e nutrientes bons que você absorve no teu intestino, e a parte que você absorve, principalmente ferro no teu intestino, é na segunda porção do duodeno, tá? Que é no começo do duodeno, que tem esse nome por causa de 12 dedos. Essa é a curiosidade que eu tenho para trazer para vocês também. É ali que absorve o ferro. Então é importante o ferro também no fator nutricional do cabelo para evitar a queda capilar. Então isso é muito importante. Junto, atrelado a esse fator nutricional da alimentação, nós temos também um fator metabólico. O fator metabólico, ele é primordial, porque o metabolismo, certas doenças, elas cursam com uma desnutrição crônica e até uma alteração no metabolismo, fazendo com que as células lá do bulge do cabelo, que se proliferam de maneira rápida, sofram. Com isso, até deficiências vitamínicas. Isso daí é uma causa bem importante que eu pego no meu consultório todos os dias. Queixas muito comuns. Outra, agora a gente vai entrar no outro item, além dessas que a gente já comentou. Vamos lá. Depois do parto, cirurgia, parte nutricional, déficits metabólicos e doenças metabólicas. Dentre estas doenças, já estou falando aqui que tem diabetes mellitus envolvido, diabéticos sofrem mais com queda de cabelo, principalmente se a diabetes estiver descompensada, problemas na tireoide, na glândula tireoide, que fica nessa parte anterior do pescoço, que a gente diz cervical anterior. Então essas pessoas também têm uma propensão e um problema maior a ter queda de cabelo. Além desses problemas nutricionais clássicos que a gente conhece e de doenças também metabólicas, nós entramos também numa outra causa bastante frequente, que são as dermatites seborreicas, inflamações do couro cabeludo, que piora com banhos quentes, é comum no verão e ela agrava a queda do cabelo. Outra doença inflamatória que dá muito no couro cabeludo é a psoríase. A psoríase, que é uma desordem imunológica, por desregulação imunológica, e aí ela começa a inflamar o cabelo, o couro cabeludo, e com isso desprendem fios. Fios podem ser desprendidos. A outra causa bastante importante é que muitas crianças têm, por exemplo, perdem o cabelo porque tem doença fúngica, fungo no couro cabeludo. E ainda numa grande proporção tem bactérias no couro cabeludo. Isso também é muito importante e é uma das causas do eflúvio telógeno. Pode ser sim, seja ele até do agudo e seja do crônico, tudo bem? Então geralmente os fungos que a gente listou agora e também as cirurgias são partes importantes dessa queda de cabelo. Além disso daí, vocês lembram bem que tem um fator até da academia, que as pessoas querem melhorar a performance do corpo e ficar com o abdômen tanquinho, etc. E fazem coisas do arco da velha, não é mesmo? Então assim, fazem muitos ciclos, muitos androgênios, muitos hormônios masculinos, que tanto a mulher quanto o homem tem um pouco de hormônio. Por exemplo, o homem tem um pouco de estrogênio, certo? Mas a mulher tem. Só que daí, em contrapartida, a mulher tem um pouco de testosterona, o homem tem mais, mas ela também tem um pouco. Então o que acontece? Quando as pessoas querem melhorar a performance, querem fazer injetáveis e etc, testosterona, por exemplo, ciclos de andrógenos, esses ciclos de academia de andrógenos fazem o quê? Um afinamento do fio e pode cair o teu cabelo. Isso é importante para você saber. Então é importante marcar essa amiga aqui, esse amigo, que querem saber sobre o assunto, não que usam, mas assim, que querem saber sobre o assunto. Então o que acontece? A oitava causa ainda, elencando todas aquelas que a gente comentou, são as causas familiares. Se um cabelo já tem uma história familiar
de ser fino, por exemplo, é difícil você ter um cabelo grosso. Você pode melhorar o brilho, a maciez, o volume com medicações, que é o que a gente faz no consultório. Vários dias aí da semana, todo dia tem queda de cabelo no consultório. E a gente tem que pensar em todas essas causas quando a gente tem um eflúvio telógeno na mão, que é o tema desse vídeo de hoje, o eflúvio telógeno. Tem várias outras ainda, inúmeras outras motivos para cair o cabelo e outras doenças do couro cabeludo que a gente vai gravando e explicando para vocês de maneira humanizada, como amigo, cada vez mais sobre os problemas capilares. Tudo bem? E outros problemas na medicina. Então é muito importante a gente elencar agora as 8 causas de queda e de eflúvio telógeno para você. Segura essa. Vamos elencar. Depois de parto, fator nutricional, metabólico, familiar, doenças fúngicas, bacterianas. Além disso, temos a dermatite seborreica, a psoríase com histórico familiar. Então todas essas são os nossos fatores aí importantes para vocês saberem. Aguardo você no próximo vídeo. Não se esquece de dar uma curtida, dar o teu like lá e se inscreve no canal. Um abraço!